Oi todo mundo, eu sou a Mari Santarém e é a segunda vez que eu vou gravar esse vídeo, porque eu percebi que na primeira eu estava um pouco em todo lugar, então essa aqui é a segunda tentativa de gravar esse vídeo, onde eu vou falar de um assunto que é muito particular pra mim, por causa da minha história com ele, e ao mesmo tempo eu divido com milhões de pessoas, que é a automutilação. Eu já falei de outros assuntos pesados aqui no canal, e algo que vocês pedem muito é que eu volte a falar de saúde mental por aqui. É alguma coisa que não só atinge a minha vida, mas de milhões de pessoas. Eu sou bipolar e eu falei da importância do diagnóstico em um vídeo que tá aqui. Eu lidei com distúrbios alimentares também e eu ainda vou fazer um vídeo falando só sobre vício em compras, que foi outro. No entanto, hoje é um que eu vejo cada vez mais que as pessoas estão falando a respeito e eu queria colocar um pouco minha voz aqui, porque eu entendo que uma plataforma é muito boa para alcançar as pessoas. Muitas vezes, quando você se automutila, e automutilação não é só se cortar, muitas vezes é você se beliscar, você se arranhar, são formas de automutilação. Quando você faz isso, é sempre uma peneira para algum problema que está aqui. Como todo vício, você fumar é uma peneira, você beber é uma peneira, você comer demais é uma peneira, você fazer compras é uma peneira, porque existe alguma coisa aqui te incomodando. Todo mundo consegue saber que existem coisas incomodando uma pessoa que está se cortando, é óbvio. No entanto, dificilmente as pessoas sabem como lidar, porque é alguma coisa tão violenta. É literalmente uma violência com você mesma. Se outra pessoa fizesse com você o que você está fazendo com você mesma, elas poderiam facilmente ir pra cadeia por estarem fazendo lesões dolosas em você. Mas é você mesmo. É você mesmo fazendo isso, e essa ideia é uma das que mais deixa a gente em pânico quando acaba. Eu não sei como vocês que fazem isso, assim como eu já fiz, se sentem, mas a minha sensação é que, embora na hora me trouxesse um grande alívio, porque eu fazia por me sentir culpada por alguma situação, eu me sentia não merecedora, me sentia ignorante, burra, feia, ou eu sentia que a dor era tão grande dentro que eu tinha que passar ela pra fora, porque se eu estivesse vendo um sangue de um corte, eu não ia estar sentindo aqui dentro a vontade. Eu, assim como muitas pessoas, pelo que meu terapeuta falou pra mim, já passei por 2 terapeutas desde que eu admiti esse comportamento. Eu não fazia cortes com a vontade de me matar e me suicidar. Eu não sou estranha a esses sentimentos, infelizmente, como a maioria das pessoas que já sofreu depressão, né? No caso, bipolaridade, você tem os polos depressivos e os polos de euforia. Eu conheço o sentimento de querer ser devorado pela terra, sumir, não acordar. Muitas vezes eu fazia o eufemismo de que eu queria não acordar. Eu, nos piores momentos da minha vida, eu rezei pra Deus me levar de noite. E como eu sou uma pessoa religiosa, eu sou espírita, caso alguém se pergunte, isso me faz sentir culpada até hoje, mas não culpada no sentido de que eu quero machucar por isso, e sim, eu sei que isso não é normal. E você não pode viver a sua vida achando que isso é normal. A minha história particular é que eu comecei a me machucar me arranhando, criando vergonhas na minha barriga. Porque quando eu estava com 9 para 10 anos, eu ia para esse acampamento de verão sempre, eu adorava o dormitório das meninas pequenas, mas quando eu fui pro dormitório das meninas crescidas, acima de 10, eu comecei a sofrer um bullying muito pesado. E eu sofri ele até os meus 13 anos, 2 vezes por ano, durante 10 dias, porque tinha uma menina que era a líder do grupo, que ela falava do meu peso, de eu começar a ter acne, eu tinha muito assim buço e pegavam no pé por causa disso. As minhas roupas que eram mais largas, que ninguém mais ia poder usar, colocaram as minhas roupas espalhadas por tudo que é lugar. Constantemente era uma pergunta de que número você usa? Eu uso 36. E tudo bem você usar 36. Hoje em dia eu uso 36, mas na época eu usava 46 e eu tinha 10 anos. E contanto que você esteja saudável, o seu manequim não importa de fato.
E eu sei que a maioria das pessoas que já tiveram sobrepeso ou obesidade entendem o que é esse bullying. E foi ele que começou a fazer com que eu me automutilasse. Eu arranhava pra fazer os vergões e eu comecei a ter os primeiros sinais de distúrbios alimentares, especificamente bulimia. O que acontece, eu acho, quando você dá esse primeiro, novamente fazendo uma comparação com outro vício, esse primeiro trago, na sensação libertadora que é naquele momento de se machucar, porque a dor está externalizada, você começa a recorrer a isso para lidar com seus problemas, para suas frustrações, quando as coisas estão muito pesadas para você. E é isso que começou a acontecer comigo. As situações começaram a piorar depois de duas coisas. A primeira é que em 2012 eu perdi minhas duas avós, elas faleceram num período de 3 dias uma da outra. Então foi uma no domingo e outra na quarta-feira. E eu era muito apegada às duas. E isso me colocou numa espiral ainda maior de depressão. E uma coisa sobre bipolaridade é que todo mundo acha que a sua euforia é você normal. E a depressão é o período preocupante. Então eu comecei a ser tratada para depressão. E remédios antidepressivos em uma pessoa bipolar pioram a questão. E começou a fazer isso comigo. A minha depressão estava muito pior. Minha época de euforia e de mania estavam muito piores. E quando eu me coloquei num relacionamento abusivo dos 23 e 24, então eu já tava há um ano se realizando pra baixo, foi péssimo, porque essa outra pessoa se cortava se eu falava, por exemplo, eu não aguento isso, tô indo embora, corte. E quando eu sentia que eu não era merecedora, que essa pessoa nunca ia me escolher, nunca ia ficar comigo, corte. E foi o ponto mais baixo, porque nessa época eu tinha cortes em... quase caí aqui. Nessa época eu tinha cortes em praticamente todo esse meu braço aqui esquerdo. É uma das razões pela qual eu tenho uma tatuagem aqui. Isso aqui é esperança em élfico, porque se um dia eu quiser de novo aqui eu vou ler a palavra esperança. E nas minhas coxas e na parte interna dos meus tornozelos. E sempre que alguém falava era, minha calopsita me arranhou, eu tropecei. Eu tinha muita vergonha e... fazer esse vídeo é uma maneira também de lidar com o fato, e eu acredito que às vezes você passar por uma situação horrível, mas colocar pra frente, pra talvez dar um exemplo de superação pros outros, é uma maneira também de você conseguir vencer a vergonha da situação. Eu acho muito terapêutico gravar esses vídeos, mesmo quando eles são bem difíceis de falar. Eu tinha muita vergonha, então eu não queria que as pessoas vissem. Muitas pessoas vão ter... um montão de gente vai ter essa ideia de que a gente se corta pra chamar a atenção. Que é a maneira do grito de socorro. Não. Todo mundo que eu já conheci que fazia isso, cobria os cortes. Eu não usava nenhuma saia curta. Eu comecei a usar um montão de meias que cobriam os tornozelos. E um montão de pulseiras aqui, mesmo que doessem muito quando tava cicatrizando. Eu colocava mangas mais compridas, mesmo que fossem leves. Muitos cardigans, porque eu não queria que ninguém visse. E quando alguém via, eu sempre dava desculpa e desconversava. Eu não queria que soubessem o que eu estava fazendo. Foi só no meu terapeuta, que eu estava junto dele quando eu descobri a bipolaridade, que foi o momento do diagnóstico, foi logo que eu saí desse relacionamento abusivo. Porque o quanto eu queria deixar de existir e o quanto eu rezei pra Deus me levar embora, é alguma coisa que só alguém que já se sentiu dessa maneira consegue compreender. E isso não batia com o que as pessoas achavam que eu era, porque eu mostrava só esse lado eufórico, e sempre que eu tava depressiva eu sumia pro mundo, então quando eu voltava era, tá tudo bem. E depois que eu tive o diagnóstico de bipolaridade, eu comecei a assumir também outras coisas que eu fazia que eram uma vergonha pra mim. Como essa, por exemplo. Porque eu comecei a perceber, tem alguma coisa comigo e o diagnóstico serviu como uma luva em mim. E eu falei, isso explica muito de mim, mas eu percebi mais que nunca que eu precisava de ajuda. Nas primeiras semanas depois do final do relacionamento, eu ia 3, 4 vezes na terapia. E teve 2 vezes que meu pai precisou me carregar nas escadas da terapia, porque eu não estava comendo. Eu normalmente peso 49 quilos, assim, no meu peso ideal, mas eu tava pesando 44 quilos. Então, e eu tenho 1,55 m, então eu tava abaixo do peso, me sentindo muito, muito, muito fraca. Eu quase não comia, então
você não tem sustância, né? Como se fosse uma pessoa de 44 quilos em um corpo de 1,55 m, que sempre foi assim, que é normal ser assim. Não, eu não tava me alimentando, eu tava desidratada, e foi preciso, assim, muitas sessões de terapia de choque, onde a gente também começou a falar do assunto de que eu me cortava. Algumas das maneiras de lidar com isso, além da terapia e de ter o diagnóstico correto e de começar o tratamento correto, porque tudo isso foi extremamente importante, foi começar a ter mecanismos para lidar com os gatilhos. Porque da mesma maneira que um fumante que parou de fumar sempre vai lembrar de alguma coisa e querer... Eu, quando tenho uma situação muito difícil, e por mais que eu esteja controlado na bipolaridade, às vezes vem o fantasma e te puxa pra aqui ou pra cá. Eu comecei a lidar com duas técnicas que os terapeutas me passaram. Uma delas é colocar um elástico bem apertado aqui e estourar, porque daí a sensação de queimar me aliviava. A segunda era colocar um gelo e passar aqui, que era de novo sensação de queimar. E às vezes eu só colocava assim os dois pulsos na água, e a água bem gelada me fazia bem. Uma terapeuta atual diz que muita gente coloca água fria e um montão de gelo numa bacia e coloca a cara, o rosto, e isso é super eficaz. Mas quando eu me sinto tão mal assim, eu não vou ter tempo de preparar uma bacia, eu quero imediato. E a primeira opção que o meu terapeuta fala é sempre você conversar com alguém. E essa é uma das principais lições dessa história, é: você precisa de ajuda. E se você não tem ninguém do seu lado, que dói a minha alma só de pensar que talvez você esteja passando por uma situação onde você se machuca e você não tem ninguém do seu lado, procure o CAPS do SUS. CAPS é Centro de Ajuda Psicossocial. Eles fazem sessões de terapias abertas, então são com várias pessoas, mas essas pessoas estão partilhando de coisas como você. Então, vai numa dessas. Se você não tem como pagar a terapia particular, se você não tem convênio, faz isso, vai no CAPS. Porque é muito necessário você ter ajuda. E se você tem um bom amigo, ou pais que te apoiam, ou mesmo uma tia, um tio, uma madrinha, um padrinho, assim, alguém de muita confiança, avisa: eu tô fazendo isso, eu não consigo mais lidar sozinho com esse sentimento. Você pode me ouvir? Posso te ligar quando eu tiver essa vontade? Pra mim isso é uma coisa que ajudou muito. Eu tenho essa super amiga que ficou muito do meu lado nas piores das crises. Sempre que eu tenho vontade, eu posso pegar o telefone. Oi? No caso, eu tenho um noivo agora que eu posso falar sobre isso. Eu tenho meu terapeuta que eu posso falar sobre isso. Eu sei como é a sensação de ter medo da reação. Porque a primeira pessoa pra quem eu falei falou: você tem que ser internada então. Você não é normal, você é louca. E não tava falando de ser internada, tipo, pra cuidar. Tava falando, tipo, joga no manicômio no século XIX, nunca mais deixa sair, deixa trancado. E me destruiu. E me deu mais vontade de me machucar ouvir isso. No entanto, a segunda pessoa pra quem eu falei foi o meu pai. E o meu pai, ele sentou comigo e falou: se você quiser fazer isso de novo, você me chama. E a gente soca umas almofadas, faz alguma coisa, vou te abraçar, não importa o quanto você esperneie, e eu vou estar do seu lado. Uma das coisas que me deixa mais forte, que eu não fiz mais cortes em mim, é que meu pai faleceu há 2 anos e meio atrás. E o fato de que eu prometi pra ele que eu não ia fazer, me guia. Então eu acho que de uma certa maneira tudo que você faz, quando você não tá com amor próprio suficiente, às vezes você fazer pelos outros. Quando eu tava com os piores momentos da depressão, eu não levantava na cama por mim, eu levantava por quem me amava. Eu levantava por causa da minha amiga, do meu pai, da minha mãe, e até das pessoas que me assistiam. Todo mundo tava nessa lista. E eu acho que quando você lida com depressão, você precisa ter uma lista. Uma lista de pessoas que se importam. Uma lista de pessoas que se importam. E às vezes essa lista nem precisa ser pessoas. Eu, por exemplo, se eu tenho uma crise muito grande, eu olho pro meu gatinho Spooky e eu sei que ninguém vai amar cuidar do Spooky que nem eu. Então eu levanto por causa do Spooky. Como for, existem alternativas pra você conversar. Eu não indico você entrar em grupos de Facebook, em grupos do Tumblr pra falar sobre isso, porque é uma cadeia de dominós. Se você tá num desses grupos e uma das pessoas vai falar que fez, você vai começar a pensar em fazer na sua próxima
é uma coisa que, novamente, o meu terapeuta atual diz. Quando tá num grupo de alcoólicos anônimos e uma pessoa diz: ah, eu tive um relapso semana passada, eu bebi, foi assim, foi tão gostoso, etc. É como falar, deu tanto alívio, foi tão bom ver o sangue, foi uma sensação tão agradável. Na próxima vai ter mais 3 que fizeram isso. Então, eu sugeriria você falar, por mais que seja bom falar com quem entende, se você falar todo dia com as pessoas iguais, é uma ação de retroalimentação. Aconselho você saber que você não está sozinho, que você não é o único, que você não é um monstro por causa disso. É muito importante, e essa é a principal razão por causa do vídeo. E que existem mecanismos para você não fazer o pior. Então, converse com alguém, gelo e elástico. Não se corte, em nenhuma situação você se corta. E se você chegou na parte onde você precisa se cortar, eu acho que é mais um motivo pelo qual você precisa achar ajuda médica pra você não se machucar mais assim. Porque, como eu disse, é uma das coisas mais violentas que você pode fazer por você mesmo, para você mesmo. E existem alternativas e você consegue parar, mesmo que quando a situação aperta, eu muitas vezes tenho impulso. Conseguir não fazer foi um grande progresso pra mim. Então, eu espero que dividir essa história faça vocês verem que tem esperança de melhorar, que vocês não estão sozinhos. E se vocês estão com algum problema, por favor, me escrevam ali nos comentários e eu vou responder eles. E mesmo que vocês não tenham mais ninguém pra conversar, eu tô aqui e eu sei como é. E eu não vou falar nunca que vocês têm que fazer isso. Existem outras opções. Então, muito obrigada por assistirem, muito obrigada por tudo e tenham um dia mágico e cuidem um dos outros. Tchau!